Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa Biografias. O seu Biografias, porque aqui é uma forma de você conhecer pessoas que têm uma história importante para contar, que viveram, né, suas trajetórias, erraram, acertaram bem mais do que erraram, certamente, mas o erro é um ingrediente de uma trajetória importante, uma trajetória vencedora, pode ter certeza. Eu até brinco bastante, né? E todo doce vai um pouquinho de cítrico e uma pitadinha de sal e vice-versa, né? O salgado também vai uma pitadinha de açúcar. Então, isso faz parte do ingrediente. Então, o erro ele faz parte. Agora, não pode errar e olhar para o lado e achar que a culpa é do outro, né? Você tem que fazer uma autoavaliação desse erro e, com ele, aprender e, principalmente, às vezes, transformar até numa grande oportunidade. E, olha, quem está aqui hoje me deixa muito feliz, porque é o Gilberto José Galafassi, o Gala, né? Para quem conhece bem, é Gala e fim de papo, né? 35 anos de atuação nas áreas administrativa e financeira, criou a própria consultoria empresarial, que é a Gala Assessoria e Consultoria, é administrador de empresas, super pós-graduado em Contralodoria. Opa! Espera aí que agora pegou a boca aqui. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias, que você sabe é o canto das grandes histórias, das grandes trajetórias que deixam um importante legado para você. O legado que mostra que toda a história tem erros, acertos, muito mais acertos do que erros. E hoje não é diferente, porque nós estamos aqui com um querido amigo, um executivo de uma trajetória brilhante, conhece o varejo como poucos e conhece a área administrativa e financeira como poucos também, que é o Gilberto José Galafassi, 35 anos de atuação nas áreas administrativa e financeira, criou a própria consultoria empresarial, que é a Gala Assessoria e Consultoria. É administrador de empresas, com pós-graduação em controladoria, finanças, gestão estratégica e gestão de empresas. É também conselheiro de empresas e, olha, presta atenção, é peregrino. A definição de peregrino é aquele que anda com Maria em peregrinação ou viaja para um lugar santo de devoção. Romeiro, indivíduo que faz grandes e longas viagens. Um viajante. E um viajante que, olha, lançou este livro aqui, contando, né, juntamente com outros companheiros de peregrinação, A Pé pelo Brasil, histórias de caminhantes e peregrinos. E a própria leitura já é um andar pela capa. Gala, tudo bem? Olha, que alegria ter você aqui. Olha. Obrigado por esse livro com dedicatória e tudo mais, hein? Olha aqui. Tudo bem contigo? Olha, muito obrigado. Tu sabe que é uma honra, né? Dedicar um livro a uma pessoa como você, que tem escrito tanto, né? Então, a gente tem uma alegria grande poder estar... Eu botei um pé nesse mundo, assim como A Pé pelo Brasil, né? Essa oportunidade que foi me dada aí pela Silvia e pela Mônica, que organizaram esse trabalho. Então, eu achei interessante participar, né, disso e estar com o pé dentro do livro, né? Hoje eu estou catalogado, então eu estou muito feliz. Eu já tinha plantado árvores, já tenho filhos, então faltava o livro, né? Mas eu não estou pronto para morrer, não, tá? Eu tenho um projeto para frente muito, muito grandioso, então, porque a gente fala isso, né? O camarada fala, pô, agora posso morrer? Não quero morrer, não, tá tudo certo. Aliás, Gala, você sabe que às vezes eu vou conversar, vou te contar até uma curiosidade. Uma vez eu casualmente encontrei o Silvio Santos, né? Enfim, fui, claro, né? Me aproximei dele, me apresentei, fui repórter do SBT, foi minha última emissora em 2002, 2003. E ele falou, o que você faz hoje? Ele falou, sou biógrafo. Eu falei, eu amo biografias. Eu falei, então eu vou ter uma má notícia, a próxima que eu vou escrever é sua. Ele deu risada e falou, não, esse negócio de biografia não, porque a gente lança e morre. Mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né? Eu tenho biografias na 8ª edição, na 6ª edição, só atualizando. Então, tem essa história do sujeito achar que, né, fez a biografia, já está batendo as botas, né? Não tem nada disso, porque as histórias vão ganhando novos capítulos. Agora, por falar na peregrinação, nós mostramos o livro, né? Então, queria, assim, antes de entrar na tua trajetória brilhante, de vida, né, e empresarial também, eu gostaria que você contasse um pouquinho das suas peregrinações, porque até comentei contigo um pouco antes da gente gravar, você deve conhecer, né, um Brasil, ou mesmo outros lugares do mundo, com um olhar que poucos têm, né, que é o olhar do caminhar, do observar, né, porque muitas vezes a gente vai para a correria. Conta para a gente. Na verdade é o seguinte,
essa é a minha vida de trás para frente. O que aconteceu? Eu, em 97, eu viajei, né? Eu comecei a viajar para o exterior e já tinha, em 2002, foi a primeira viagem para o exterior. Sempre tinha muita dificuldade, né? Estava por aqui, não tinha oportunidade. Aí eu viajei para o exterior e depois passei a viajar com a minha família para o exterior, como viajante. Mas em 97, eu fazia um pós-graduação na Getúlio Vargas aqui, e a minha mulher gravou numa sexta-feira à noite um Globo Repórter que contava sobre Santiago de Compostela. Então, foi o meu primeiro contato com Santiago. Fui procurar o primeiro livro, Diário de um Mago, de Paulo Coelho, que foi o cara que revolucionou o caminho de Santiago de Compostela, a divulgação dele no caminho de Santiago, e a gente ainda, quando eu caminhei agora em 2018, quando a gente chega em Fonsebadão, a gente não consegue esquecer que lá pode ter aqueles cachorros, aquelas coisas, então, do Paulo Coelho. Mas aí eu conheci um escritor também, o Sérgio Reis, que também trabalhou em várias emissoras, trabalhou na televisão, foi um dos caras que trouxe a televisão para o Rio Grande do Sul, o saudoso Sérgio Reis, e eu fui conversar com ele. Eu trabalhava na época nas lojas Colombo, e através de um outro amigo, disse, olha, eu tenho um cara que conhece tudo de caminho, fez o caminho, não tinha lançado o livro ainda. Então, eu fui conversar com o Sérgio Reis, em 1997, lá em Porto Alegre, e ele disse para mim, ó, bota a mochila nas costas e vai embora. Só que o meu tempo já era vendido naquela época para as empresas que eu trabalhava. Eu tinha um compromisso na época eu trabalhava nas lojas Colombo como gerente financeiro. Logo depois, em 98, eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, na Carina Plástico, como gerente de controladoria, mas era a mesma função e tal, e um pouco mais. E aí, depois, em 2007, o seu Colombo me chama de volta para os lojas Colombo, falecido Adelino Colombo, e eu volto, e eu não consegui colocar dentro 40 dias de férias, Elias, de jeito nenhum. Né? Nem falar, né? E aqui contar uma situação bem interessante. O seu Adelino, ele contava as férias assim, então tu vai sair que dia? Tinha um calendário em cima da mesa, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Pô, tu vai tirar 9 dias? Não, seu Colombo, eu saio segunda de férias. Sábado, domingo já trabalhei. Então era sempre uma discussão bacana, que cada vez, mas de novo tu vai me ganhar, né? Mas eu ganhar esses 2 dias eu nunca deixei perder. Mas o máximo que eu consegui ficar fora 2 semanas, então viajava com a minha família e tal. E aí, em 2018, houve uma mudança na companhia e eu então decidi me retirar daquele momento. Eu entendi que o meu momento lá era importante que eu deixasse outras pessoas fazerem, um time todo que eu tinha lá, e acabei me retirando da companhia, por opção. A primeira coisa que eu fiz foi encomendar uma passagem para Santiago de Compostela, embarquei, eu saí dia 13 de abril, dia 10 de maio, eu estava embarcando para a Espanha, para Santiago. Fiz o caminho francês, Saint-Jean-Pied-de-Port, Santiago, 800 e poucos quilômetros. Humildemente, a Catedral de Santiago te dá um certificado de 799, que é para você, né? Mas a gente caminha mais que 799. Então, eu fiz o caminho de Santiago, solitário, fui sozinho, nunca tinha feito. E como você disse, conhecer um lugar, dirigindo o carro é uma coisa, estando na carona é outra. Estando a pé, eu posso dizer para você que eu conheço um pouco da Espanha. Por quê? 34 dias, 24, 25, 30 quilômetros por dia, muitas vezes, dormir num pueblo, conversar com as pessoas, comer da comida, comer às vezes daquilo que tem, não aquilo que a gente quer, porque muitas vezes você chega num lugar, né? Respeitar uma siesta, você chega logo de tarde, tem que esperar abrir o mercadinho às 6 da tarde, porque tem aquela siesta. Então, uma experiência muito interessante. Eu diria para você que isso supriu uma outra coisa que eu fugi a vida inteira, que foi fazer terapia, né? Eu sempre fugi disso. Mas, como disse um amigo nosso, que é terapeuta, ele disse assim, o caminho de Santiago corresponde a 10 anos de terapia. Então, eu fiz... Por quê? Porque você faz uma introspecção ímpar, e você faz uma introspecção, você falou, eu quero depois falar um pouco dessa questão de errar e acertar, você começa a se cobrar por aquilo que você fez de bom, por aquilo que você fez de ruim, principalmente. Aí você se dá conta, não, mas eu também fiz coisas boas. Começa a contrabalançar a vida e fazer um balanço de que valeu a pena. A introspecção te leva à oração, a oração te leva vamos dizer assim, a mainar esse sentimento, né? Vamos dizer assim, perdoar, ser perdoado, né? De uma certa forma. Então, foi uma experiência fantástica. Vamos dizer assim,
Eu fui uma vida inteira como financeiro, preciso, corretíssimo, cuidando do dinheiro dos outros. Ali eu tive a oportunidade de viver um emocional meu e eu fugia desse cara que era eu, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de lidar com o cara mais difícil que eu conheço, que é lidar, que é comigo mesmo. Então, eu entendo as pessoas, às vezes, que diziam assim, tu é duro, mas a minha função exigia. Mas aí eu voltei, quando eu voltei, surgiu a oportunidade aqui de explicar isso aqui na minha prefeitura, que eles estavam organizando um caminho aqui, e eu, então, desde o começo, consegui participar da criação de um caminho. Quando eu voltei de Santiago, eu me coloquei assim, a serviço do caminho, não sabia o que ia fazer. Surgiram aqui os caminhos de Caravaggio, que é de Canela até Farroupilha, são 200 quilômetros. Eu ajudei a definir setas, cores, por exemplo, setas de vinda amarelas, como Santiago, seta de volta azul, como Fátima, Santiago Fátima, lá em Portugal, que tem um caminho português, que depois também eu fiz em 19. Então, a partir daí eu fiz o caminho com a minha esposa em 19, então uma terapia de casal, que foi uma experiência bastante interessante. Fiz 3 vezes o caminho aqui, então, percorridos oficialmente 1.650 quilômetros, né, na cota. Eu convivo com amigos que já percorreram 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Então, assim, tem sido uma experiência, é um mundo diferente. Sabe? É um mundo, esse mundo da peregrinação é um mundo completamente diferente. E é interessante porque ele não deixa de ser, como você acumula toda a sua experiência, então ele não deixa de ser um acumulado de coisas que você vem fazer, mas é muito bacana. E tem me dado um alento bastante grande e tem me centrado, vamos dizer assim. Muito bom, Galo. Inclusive, eu vi uma entrevista tua falando sobre, né, a peregrinação e você contando, né, que a inexperiência muitas vezes te faz levar uma sacola um pouco mais pesada e você vai aprendendo com aquilo, enfim. Então, você vai também, né, vai trazendo experiência, né, para essa sua atividade, por uma paixão, talvez. Você sabe que isso me fez lembrar o Dr. Afonso Brandão Renner, um dos homens mais brilhantes que eu tive o privilégio de escrever 2 livros, né? Dos 80 anos, que ele completou em 2009, e agora, né, até os 92, porque ele reassumiu a empresa aos 83, né, encerrou um contrato com a Toshiba, que você sabe, né, está bem ligado à Colombo, e refez com a TCL, a chinesa TCL, e está hoje... Sim. Eu acompanhei essa trajetória. Você acompanhou, né? Como presidente do conselho, e ele diz o seguinte, galera, olha, eu sou inimigo do retrabalho, né? Ou seja, fez um trabalho mal feito, tem que fazer de novo. Perde tempo, perde dinheiro e tudo mais. Mas o reolhar, o reler, o repensar, né, é algo maravilhoso. E você que fez esses caminhos, né, por mais de uma vez, né, acredito até que nesse reolhar, né, você deve ter descoberto coisas que talvez tenham passado. Então, é bonito isso também, né? Refazer, né, uma situação para poder reolhar, sim, repensar e tudo mais. Mas tu sabe que a abertura daqui a gente discutiu sobre erros e acertos, e uma coisa que eu aprendi muito, até com a minha experiência de 15 anos junto com o seu Adelino Colombo, que foi um empresário hors concours, né, vamos dizer assim, aqui de Farroupilha, que é o seguinte, você pode errar, mas você tem que corrigir rápido. E o problema é que você tem que tomar a decisão e fazer. Às vezes aconteceu comigo assim, eu já tinha corrigido 2 vezes enquanto alguém tivesse começado a fazer. Aquele que nunca começa, nunca erra. Aquele que começa pode errar. Mas se você erra e corrige imediatamente a rota, por exemplo, eu saí de casa com uma mochila relativamente leve, quase 10 quilos. Relativamente leve. Se for pelo peso, então diz assim, você pode carregar 10% do seu peso. Eu poderia carregar na época até um pouco mais. Mas não é a questão de poder carregar, é a questão de como é que você se sente carregando. Então, quando eu saí a primeira foto que eu bati, quando eu faço uma apresentação, é uma foto aqui na porta da minha casa. Eu moro numa casa grande, eu construí um prédio, 1.500 metros quadrados, tem uma fábrica, tem tudo aqui. Eu tenho o sítio enorme, né, o galpão enorme, e eu vou para a rua aqui para ir para a Espanha, esperar o cara que vai me levar com a mochilinha com 10 quilos dentro. Então, o desapego, a gente não aprende desapego, né? Então, o desapego é isso. Aí você chega lá na Espanha, você começa a andar. Aí você se dá conta que você está carregando 3 camisas, você precisa de uma. Você está carregando
dois calçados, você precisa de um. Você está carregando 3 calças, precisa de uma só. Aliás, 2 bermudas chega. Eu caminhei 100% de bermuda. E as calças... Aí você chega... Lá tem um serviço que é interessante. Você chega no correio espanhol, você despacha contra você mesmo, lá para Santiago de Compostela, o excesso. Eu despachei 3 quilos e pouco. Porque a gente compra pouca coisa no caminho, né? Os souvenirs a gente compra lá em Santiago. Você não vai carregar. Peregrino também não rouba nada, nem toalha, nada, porque tem que carregar aquilo que você rouba. Então, peregrino normalmente não rouba nada, porque ele não vai carregar. Você pode deixar o peregrino pega um sabonete, corta em 4 e coloca lá no albergue e fala assim: se você precisar, você pega. Olha, se você... É bacana, né? Porque você não vai carregar um sabonete que pesa 150 gramas. Você vai carregar um quarto disso, que é demais já, né? Então é interessante como você tem um desapego. Você chega num albergue, tem uma torneira que se aperta para tomar banho. Eu tenho uma outra experiência que eu tive também, que eu tenho também, que é a de motorhome também. Eu sou, então, viajante. Eu comprei em 2016, mesmo antes de fazer os caminhos. No motorhome, você tem 300 litros de água para passar um tempo. Você pode encher. Mas você toma banho pequeno. Esse dia eu parei num posto de gasolina e eu e o meu genro, né, nós fomos a Goiás, uma volta aí, eu e o meu genro fomos num posto, né, e a gente abasteceu e falou: você quer tomar banho? Eu quero. Quantos tickets você quer? 2. Ele deram o ticket, você vai lá, você aperta um número de 8 dígitos, mas nem senha do banco, que é com 8 dígitos, né, com um número comprido assim, e ele avisa: você tem 6 minutos para tomar banho. 6 minutos embaixo do chuveiro, para quem vive dentro de motorhome, é uma eternidade. A gente não se dá conta disso. Às vezes em casa, isso, Galo, que para uns tem gente que toma banho de 40 minutos e gasta mais água para esquentar, para vir água quente de lá. Então, assim, eu lembro do Thomas, né, que fala sobre capitalismo consciente. Eu respeito muito essa corrente. Eu aprendi esse conceito há pouco tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer no mundo, né? Se a gente gastar menos do que aquilo que a gente precisa, gastar só o que a gente precisa, sobra para os outros, né? Porque a gente está falando de uma série de coisas, né? Então, é interessante. É lógico que eu gosto de espaço, eu gosto de ter coisas, eu sou acumulador de livros, de coisas, né? Mas você aprende a desapegar, aprende isso, o caminho te ensina muito, isso é muito bacana. O legado que você leva para a sua vida, né? Para pós essa experiência, sem dúvida alguma, você, como falamos, né? Usa o né? O repensar e muita coisa realmente. Será que eu preciso disso? Será que tudo isso, né? E tudo mais. O Gala, conta para a gente um pouquinho. Eu sei que você é um self-made man, né? Você realmente construiu a sua trajetória, né? Investindo no ensino e tudo mais, fez uma trajetória brilhante, como você já disse, esteve aí, né, em torno de uma década e meia, né? Ao lado de um dos grandes homens, uma das grandes cabeças do varejo do Brasil, e eu respeito muito o varejo, biografia de 2 grandes varejistas, que você sabe bem, né? Os fundadores da Casa Bahia e também da Gazin, né? O senhor Mário Gazin. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da cor local da família Galassini, lá atrás, como tudo veio, essa criança. Bom, eu saí do interior aqui de Farroupilha, 7 quilômetros daqui, em 1971. Meu pai era pedreiro e tinha um terreno muito pequeno, 4 e poucos hectares, e era insuficiente, vamos dizer, para produzir, para poder viver a família. Eu, minha mãe e meu irmão. Então, a gente veio para a cidade. A gente morava numa casa enorme, numa casa grandona, que era do meu avô, uma casa de madeira enorme, e a gente veio para uma casa de 48 metros quadrados na cidade. Não tinha banheiro dentro de casa, não tinha nada. Meu pai depois então foi construindo primeiro o chuveiro, depois o banheiro, tal, o banheiro era fora de casa. E a gente veio com essa realidade. Quando eu vim para a cidade, eu tive um choque, porque eu lá no interior morava com a minha avó dormia com a minha avó, né? Rezava até em latim com a minha avó, e tal, e vim para a cidade, e a cidade é um pouco mais inóspita, as pessoas são diferentes, né? Os amigos, eu não tinha brinquedo, então eu ia na casa dos meus amigos, que era do lado da minha casa, eles me davam os cavalos sem pata, os carrinhos sem rodinha, eu tinha que andar com eles do lado de lá, porque do lado de cá se enxergava que eu tinha roda, porque eu não tive brinquedo, eu não tive nada. Com 11 anos, eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçados, justamente de um vizinho meu.
Com 12 anos, 13 anos, ele dizia para mim, tu passa aqui em casa e pega a chave que eu vou um pouco mais tarde. Então, eu pegava a chave na casa dele, abria a fábrica. Então, em março de 74, eu assinei carteira, porque naquela época não tinha esse problema que é hoje que as pessoas não podem trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar cedo, e cedo, por essa empresa tinha 5, 6 sócios. 5, 6 sêniors me dando aula. Olha, tu cuida do sapato lá no final, da sapateiro. Se você tiver um fiozinho, porque quando... Olha só o que o cara me dizia. O cara dizia o seguinte, o sapato vai sair daqui da sua mão, o próximo cara que vai pegar o sapato vai ser o cliente. Não tem mais ninguém para revisar o que tu faz. Então, isso foi uma experiência muito interessante. Diz assim, ó, eu hoje, quando eu compro alguma coisa, Elias, eu tenho isqueiro por todos os lugares que eu estou. Eu queimo os fios, até hoje, de toda... E olha, tem roupa fina que tem fio. Coisa. Eu não admito, né? Eu recebo um sapato, um tênis, a primeira coisa que eu vou lá é queimar. Então, eu trabalhei de sapateiro durante 5 anos. Aí eu queria trabalhar no escritório, um amigo meu conseguiu um emprego no escritório, eu cheguei uma tarde, né, no escritório, era uma empresa, a minha mãe dizia assim, disse para mim uma vez, tu tem que trabalhar nas firmas que fazem propaganda na rádio, que só as maiores fazem. Vou guardar essa informação aqui. Então, eu fui no varejo aqui, que era muito grande. Esse varejo era maior que as lojas Colombo na época, 70 e pouco, maior que a Colombo. Era um varejo diversificado, né? Soja, alimentos, também eletrodomésticos, eletroeletrônicos, uma experiência fantástica, transportador e tal. E aí eu fui lá, a pessoa que me contratou perguntou, você sabe escrever? Era para fazer livro fiscal. Sei. Ele disse, então escreve letras e números. 16 de agosto de 1978. Ele falou, tu pode começar quando? De manhã. Então, no outro dia de manhã, minha melhor roupa, cabelo, melhor jeito que eu podia, no escritório. Fazer livro fiscal. Mas eu comecei a fazer na primeira semana, na segunda semana, quando era meio-dia, não tinha mais o que fazer. Porque era a pessoa que fazia, tinha um ritmo, eu fazia registro de saída. Aí eu disse, mas então, já que tu tem tempo, de tarde, tu vai fazer serviço de banco, buscar dinheiro no mercado e fazer serviço de... A área financeira vem um pouco dali, de você lidar com o banco, de você ir lá, vai lá negociar com um gerente. Vai lá e fala com o gerente, medo danado, porque o gerente de banco parecia uma entidade intocável, né? Então, com 16, 17 anos, a pé, porque não podia dirigir. Aí, com 22 anos, uma empresa me chamou para cuidar da área financeira. E dos 18, quando terminei o segundo grau, eu não tinha estudado ainda, Elias. Aí, porque você também se acostuma a não fazer coisa. O corpo, se você não faz exercício, ele dói, mas não te cobra, né? Não tem assim um negócio, um decreto, né? Você acostuma. Você entra numa coisa. E aí, com 25... Que bonito isso. Que bonito isso. A gente se acostuma a não fazer. Com 25 anos, meu ex-patrão, que me contratou em 83, ele disse para mim assim, tu é um cara que, se tu estudar, tu vai dar muito certo. Então, ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu não me formei, mas eu vou fazer assim, se tu entrar numa faculdade, eu te pago a metade da faculdade. Então, em 86, 86 eu fiz vestibular em Bento Gonçalves, na FERJ, lá que era, na época, hoje é Caxias, Passei no primeiro semestre lá, no segundo semestre de administração em Caxias. Quando eu entrei em administração em agosto de 86, aqui em Caxias, eu fiz a faculdade em 5 anos. Mas logo depois já era gerente. Então o professor perguntava assim, numa aula de TGA 1, depois eu fui professor de TGA, perguntava assim, o que um gerente administrativo financeiro está fazendo aqui, faculdade, né? Eu disse, professor, eu quero estar ali. E para poder estar ali onde o senhor está, eu tenho que passar por essa fase. Foi a resposta que me surgiu na época. Eu fiz administração em 5 anos, todas as cadeiras, na época era 5 anos de administração, em Caxias, uma loucura, porque era estrada de pista simples, eu tinha carro com dificuldade, Mas aí essa empresa que eu trabalhava me pagava metade também, me pagava assim, combustível era o limite, era a coerência. Eu nunca gastei mais do que 50% do que eu gastava, mesmo que eu tivesse a liberdade de fazer. Porque se eu gastar mais, eu corto o prazo da vida. Se eu gastar dentro da média sempre, eu tenho para sempre. Então, eu ia a Caxias, estudei, me formei em administração,
Quando eu terminei de fazer administração em 91, 92, já entrei no direito, então eu sou quase advogado, eu ainda vou terminar esse negócio, tenho 80% do curso de direito, entrei no direito, mas depois a Universidade de Caxias do Sul abriu o primeiro pós-graduação em finanças em 1993. Ela precisava formar seus professores. Então, os caras que tinham sido os meus professores, eu fui estudar com eles. É uma diferença muito grande. E eu fui fazer o pós-graduação em finanças, então, sexta de noite, sábado de manhã, primeiro, 93, 94. Me formei e fui convidado já quando comecei a dar aula. Então, eu dei aula 5 anos na Universidade de Caxias, administração, teoria geral, processo administrativo, essas áreas aí. E também eu fui coordenador do curso aqui. Depois eu saí, como fui a São Paulo, me retirei da Colombo na época, e fui a São Paulo, eu acabei depois tendo que abrir mão, senão eu estaria aposentado pela universidade se eu tivesse ficado lá, né? Mas não foi o que eu fiz. Aí eu fui para a universidade. Em 97, ainda trabalhando aqui, a Fundação Getúlio Vargas veio a Caxias do Sul através de um grupo, uma seleção tremenda, tinha 130, 140 candidatos para concorrer a 40, 50 vagas. Participei dessa primeira turma, um curso espetacular. Continuo dando aula até hoje, a Fundação Getúlio Vargas, espetacular. Aí eu fui a São Paulo em 99, aí eu fiz controladoria lá com a empresa do Antoninho Marmo Trevisan. Eu saía de Guarulhos, ia pela Marginal por fora, porque eu tinha medo de ir por dentro, pela 9 de julho ou pela 23 de maio, era uma loucura. Então eu fazia toda a Marginal, ia lá na Luiz Tramontano, que é lá do outro lado, no Morumbi, fazer aula de controladoria para depois voltar para Arujá, que eu morava lá. Meu Deus do céu. Tá. Logo depois, eu falei, eu quero fazer o mestrado. A UNG, Universidade de Guarulhos, lá de Guarulhos, que era perto da empresa que eu trabalhava em Guarulhos, morava em Arujá, abriu um curso de mestrado em administração em sexta de noite, sábado de manhã. Fui lá, fui fazer. Professores da Unicamp, um time espetacular. No meio do caminho, a UNG sentiu que não queria continuar o curso, e aí eu fui negociar, tentei negociar na Santana, ali perto do Morumbi. Olha só, o cara de Farroupilha, da Busa, aqui do interior de Farroupilha, negociando lá para levar uma turma. Aí eu consegui, na FECAP, levar os alunos para lá. Então, a gente foi lá, olha, nós somos egressos do curso, o curso vai findar lá, a gente gostaria de vir para cá. 14 alunos, os caras abriram a porta e a gente foi para lá para fazer o mestrado, continuar o mestrado. Então, eu ia ali na FECAP, que é na Liberdade, né? Ali, né? Saía de lá de Arujá e tal. Depois, quando chego quase no final, as últimas, eu não sou mestre. Por quê? Porque eu não consegui fazer dissertação. As cadeiras tanto de acompanhamento como era de dia. E a empresa lá disse, não, eu não tenho condições, porque eu abro um precedente. E depois tentei concluir, valeu como pós-graduação em gestão estratégica, porque eu fiz todas as cadeiras, menos dissertação. Não tenho frustração, porque eu entendi que naquele momento eu não consegui fazer. E depois, para encaixar, para tentar refazer, é muito complicado, porque uma faculdade para outra... Bom, valeu ali. Voltei para... Aí, em 2007, em 96... 2006, perdão. O seu Colombo me chamou um dia na casa dele e me perguntou, eu quero que tu seja diretor, papapá, vou te pagar tanto... Não, peraí, seu Colombo. Eu estou trabalhando em São Paulo, eu tenho um compromisso, isso era novembro. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, vamos conversar, eu peço demissão dia 2 de janeiro. Eu não vou pedir demissão, eu deixo tudo em dia e peço demissão dia 2 de janeiro. Fui pedir demissão lá na Carine 2 de janeiro, não tem problema, pode sair, 6 meses de aviso prévio. Não tenho condições de fazer 6 meses de aviso prévio. Aí eu disse, Colombo, eu não consigo, mas eu consegui negociar 3 meses de aviso prévio. Então, eu acabei fazendo até março. Aí o seu Colombo dizia, mas quando tu vem para cá no fim de semana, já dá uma passadinha aqui, que daí tu já vai pegando as coisas. Então, quando eu voltei em março de 2019, de março, acabei voltando, depois já antecipando, porque não tinha mais sentido. Dia 16, eu dei o último telefonema às 5h30 da tarde do meu telefone lá em São Paulo para o meu presidente, que era o seu Agope, e ele disse, mas tu tá ligando da mesa? Sim. Eu disse, eu estou saindo agora, que é o meu horário, é a minha última ligação, é para ti, né?
Aí, no outro dia, na segunda-feira, dia 19 de março, eu estava aqui em Farroupilha trabalhando com o seu Adelino. Eu tive a honra de trabalhar com ele 10 anos na mesma sala. Então, eu voltei para cá, e aí fiz essa trajetória de ser administrativo financeiro, depois administrativo financeiro TI, depois administrativo financeiro TI mais RH, só não parte compras e vendas, né? Tal. Então, foi uma experiência bacana, uma trajetória. E aí, em 2007, quando eu voltei, a faculdade que deu, uma instituição que deu origem à INSPER, em São Paulo, que é lá do Rio de Janeiro, veio para Caxias para fazer a FECAP, eu acho que é. Agora me fugiu o nome. Para fazer o pós-graduação de finanças de novo. Porque eu tinha feito finanças em 94, mas finanças, o executivo de finanças devia fazer um pós-graduação de finanças a cada 5 anos, porque finanças muda tudo, sabe? Finanças muda muito as teorias, as coisas que se faz, né? Por exemplo, nesse último pós, que aí teve a crise do subprime, aquelas coisas lá americanas, eu era o financeiro mais retrógrado na primeira metade do curso, porque eu não fazia aquelas derivativos, eu não fazia aquele aluguel daquelas coisas malucas, eu nunca fiz aquilo. Depois eu vi uma série no outro semestre, então, depois que deu a crise, aquela loucura toda, né? Aí eu vi diversos colegas aqui de empresas grandíssimas aqui, que diziam, o fulano de tal foi demitido porque aplicou 700 milhões lá e perdeu dinheiro. A empresa tal de Caxias, tal, o cara foi demitido. Elias, um executivo toma uma decisão de aplicar 700 milhões sem um conselho? Claro que não, mas o bode expiatório sempre é o executivo. Então, eu sempre fui muito conservador com o dinheiro. Aliás, eu sou conservador com o meu dinheiro, porque eu fui sempre conservador com o dinheiro dos outros. Então, eu fiz de novo finanças, então deu a esses 4, 5 pós-graduação, né? Porque eu tenho dificuldade de aprender, por isso que eu tenho que estudar, né? Os que têm mais facilidade aprendem uma vez só, né? Mas foi uma experiência bacana, viu? Foi uma experiência bacana. Isso sempre me habilitou a estar preparado para aquele momento, enfrentar, vamos dizer assim, cada vez mais desafios, né? Você, bom, aqui já passou vários ensinamentos para todos nós, né? Aquele que eu adorei inicialmente, né? Que realmente a gente se acostuma com tudo na vida, né? Tanto coisas boas quanto ruins, né? E essas ruins que podem fazer, né, malefícios para nós mesmos, como não estudar, como não fazer um exercício físico e tudo mais. E, exatamente. Né, Gala, você está passando aqui que uma história se constrói mesmo com comprometimento, porque ou você trabalhou, estudou, trabalhou, né, e deu aulas, trabalhou e depois foi se pós-graduar, ou seja, pelo menos das 8 à meia-noite, 8 da manhã à meia-noite, teu dia já estava comprometido, né, com a entrega profissional, com a entrega, não, né? Eu quero te dizer uma coisa, sabe, Elias? E uma coisa importante que aí vem junto com essa questão foi que em 86 eu conheci a minha esposa, a Márcia, né? Eu moro na rua, eu estou enxergando aqui a casa onde ela nasceu. Ela tem 52, eu tenho 60, ela nasceu aqui do lado. Eu conheci uma menina, eu já tinha 25 anos, ela tinha 16 anos, sentei na sala da casa dela e disse para ela mais ou menos o que eu ia fazer. Entrei na faculdade agora, isso foi em setembro de 86. Eu estou fazendo faculdade de administração, eu devo fazer depois alguma coisa, eu quero ver se dou aula, eu quero ver, e um dia eu quero trabalhar fora daqui. Tudo isso que eu falei para ela, um ano depois, eu falei para ela assim, Márcia, agora eu quero saber se você quer casar comigo, porque eu quero casar contigo, mas eu quero saber se você quer, porque eu preciso organizar a minha vida para comprar as coisas para a gente morar, né? Então, um ano inteiro, porque ganhava pouco, né? E aí, não só a gente acabou fazendo isso, como a gente construiu depois uma vida. Foi morar de alugar num apartamento. Depois a gente acabou construindo uma casa aqui do lado dessa minha casa aqui, junto com a minha sogra, tal, a gente vai morar aqui. Em 2001 a gente vai morar. Um dia eu chego para ela e digo assim, e a minha filha mais velha tinha 4 anos, recebi o convite para trabalhar em São Paulo. Onde é? Pô, aqui em Guarulhos, Arujá, para morar em Arujá e tal. Então, ela foi para lá, escolheu um lugar para a gente morar, ficamos 9 anos em São Paulo, comprei casa lá, porque eu não aguentava pagar aluguel, 1.600 de aluguel em 97, 98, era uma loucura, né? Eu morei no Arujazinho 4, um condomínio espetacular. Um ano depois eu era diretor administrativo lá do condomínio, quer dizer, em todos os lugares
que eu fui, eu sempre me coloquei à disposição. Eu sou uma pessoa que critica, mas eu critico aquilo que eu critico e ajudo. Porque eu acho que se você fala mal do seu síndico, eu não tenho síndico, aqui sou eu o dono do prédio, então não tem problema. Mas você tem que ser síndico. Para que falar mal do cara? Vai você lá ser o síndico. Fala mal do... Vai lá você administrar 400, 500 moradores, 1.400 lotes. Vai lá ver como é que é. Eu fui lá ajudar, principalmente por causa de inadimplência, né? Então, uns grandes amigos me convidaram lá. Então, o que acontece? Eu sempre onde eu fui, eu estava ajudando. Eu fui numa excursão para Jerusalém com uma turma que a minha mulher comprou uma coisa. Eu vi o despachante, porque as guias não faziam. Quando eu voltei, quase me separei, porque eu trabalhei mais do que as guias, né? Fazendo, pô, imagina, São Paulo, Heathrow, Heathrow, Tel Aviv, Tel Aviv, Heathrow, Heathrow, Milão, não, Heathrow, Roma, Milão, Heathrow, 4 vezes daquele aeroporto enorme lá, 50 e poucas pessoas que nunca tinham viajado. Eu tenho cidadania italiana, né? O meu bisavô veio para o Brasil em 1876, eu tenho cidadania. Então, eu entro lá, entrava, né? Porque agora eles fizeram lá, baniram, né, a Comunidade Europeia. Mas o que acontece? Eu não consigo ficar parado, eu não consigo não me envolver. Quando eu estou lá na frente fazendo, não te mete, rapaz, não adianta. Eu acho que o legado da gente, a contribuição que a gente dá, se a gente puder, é bacana, né? Quer dizer, você vê um quadro torto na parede, você vai lá e, né? Não. Você não consegue eu vejo um cara que entra na minha sala e ele tem um fiozinho, eu já pego uma tesoura e... Imagina um cara com a baita de uma camisa Brooksfield e com um fio aqui. Eu não aguento. Eu pego... Dá licença. Eu corto o fio. Os caras se matam. Eu fiz assim por essa espontaneidade, por esse jeitão, por ser sincericida, que às vezes me traz um pouco de coisa, mas eu fiz grandes amigos nesse Brasil. Se eu levantar o telefone ali em São Paulo, eu tenho amigos fantásticos que eu fiz ali em São Paulo. Fantásticos. Por quê? Porque eu sempre me coloquei à disposição, né? Se você está à disposição, os outros estão à sua disposição. Né? Sem dúvida. Olha, Gala, tenho certeza que você é uma pessoa que anda e não precisa atravessar a rua para fugir de ninguém, viu? Realmente você tem uma trajetória linda, limpa e transparente. Agora, Gala, o varejo tem um ritmo que é uma coisa assim alucinante, é muito dinâmico e tudo mais, e você mesmo, né, como disse, foi buscar outros conhecimentos para poder agregar a essa velocidade. Esteve atuando, né, ao lado do fundador, né, da empresa e presidente da empresa como diretor financeiro, ou seja, as decisões eram rápidas, dinâmicas, apresentadas na hora, com soluções, né, ágeis. E, de repente, você enfrenta um desafio de ser secretário municipal de finanças da Prefeitura de Farroupilha. O que eu ouço muito é que, realmente, né, há uma letargia, às vezes a gente quer fazer, mas a própria dinâmica ali evita, né, que você possa ter uma agilidade numa ação, porque se fizer isso, tem que pensar aquilo, consultar, licitar. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa... Contar um pouco. Olha só, um dia eu estou caminhando aqui, no ano passado eu estava caminhando em março, encontrei o Pedro Pedroso, que era o vice-prefeito de Farroupilha, né? Encontrei com ele e disse: Pedroso, como é que você está? Eu não tinha conversado uma ou duas vezes com ele. A minha mulher tinha recebido uma visita dele aqui em casa, que ela tem uma malharia aqui no prédio onde a gente preside. Ela disse assim para mim: esse cara é gente boa, porque ele veio aqui, conversou com a gente e tal. É um cara simples, mas é gente boa. Eu olhei para ele e disse: como você está abatido? Aí nós entramos dentro ele tinha um hotel, ele tinha arrendado um hotel, e nós entramos, sentamos lá, e ele disse assim: ela faz, eu estou apavorado. Eu sempre quis ser prefeito e agora eu vou ter que ser prefeito. É diferente. Eu concorri para ser prefeito e perdi. Agora eu sou vice, eu vou ter que assumir. Só que eu vou assumir um impeachment, em cima do impeachment. E o impeachment vai acontecer. Impulso, né? Sem dúvida. Então, eram 4 anos do primeiro mandato do prefeito que estava, e ele foi vice-prefeito, e mais coisa. Também um camarada, meu irmão, né, meu amigo, assim, né, tenho um respeito muito grande por ele. Eu não tenho comprometimento político de partido com ninguém, então eu posso ser amigo de quem
Porque se você tem um partido, você... Eu sou gremista, por exemplo. Eu, Colorado, se eu tenho amigo Colorado, mas se o cara chega perto da camisa do Inter comigo, eu fico nervoso. E partido, eu bani partido da minha vida, porque partido, com 40, 50 partidos, você não tem como escolher um partido, né, político. Se fosse bom partido, tinha 2, não tinha 50. Porque se precisa 50, alguma coisa está errada, na minha humilde opinião. Perfeito, você está certíssimo nisso. Realmente confunde mais do que explica. Confunde mais. Então, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu vou assumir e eu preciso de um cara em finanças para botar ordem. Eu falei, puta merda, público, nunca vou... Eu não tenho perfil para isso. Eu disse para ele assim, ó, vai ser um pé no saco, porque eu vou te contar. Mas eu disse, ele disse, mas tu me ajuda. Tá, eu não quero ser. Ele disse, tu me ajuda? Eu te ajudo, mas se precisar ir lá falar com o meu pessoal, tá, vamos pensar. Aí, uns dias depois, um dia de manhã, ele toca o telefone, era ele de novo. Uma semana antes do impeachment. Gala, vem aqui. Tu tá onde? Tô em casa. Tu pode vir aqui agora? Porque eu tenho uma rotina, embora eu saí de vida executiva, eu hoje de manhã levantei às 6 da manhã, eu tenho um personal que vem aqui, que me dá aula desde 2012, quando eu fui para o Caminho de Santiago. Eu montei uma academia na minha casa e eu faço academia todos os dias na minha casa. Todos os dias não, 3 dias por semana. Segunda, quarta e sexta. 7 e pouco da manhã, eu estou aqui, de barba cortada, tá? O cara disse, pode vir agora? Estou indo agora aí. Tá, mas tu precisa te organizar? Eu estou pronto, sempre pronto, né? Aí eu fui lá, ele disse, cara, vai dar um impeachment. E aí ele colocou na sala um camarada que eu convidei para trabalhar comigo em 1990 e pouco, e esse cara não quis, era um advogado. Ele não quis trabalhar comigo, porque ele disse, eu vou fazer concurso da prefeitura. Hoje é o procurador do município, né? O doutor Valdecino, um cara espetacular, uma pessoa de um conhecimento, de um saber jurídico interessante, apesar de jovem, principalmente porque tem índole boa. Então, se você, no direito, tem índole boa, pô, você faz um baita trabalho. Se no direito você tem índole boa, também você atrai clientes. É interessante isso, porque a aplicabilidade do direito ela vai de A a Z e dá a volta por trás, né? Pelo alfabeto grego por trás, né? Então, o que aconteceu? Eles disseram, cara, nós vamos ganhar, nós vamos perder o impeachment, nós vamos perder o prefeito, e eu vou ter que assumir. E eu preciso de um cara para me ajudar a segurar essa coisa que eles vão me triturar. E é ano de campanha política. Eu disse, bom, vou pensar. Aí eu fui para casa, falei com a minha mulher, meu Deus do céu, só faltou me mandar embora de casa. Falei para o meu irmão disse, tu tá louco, mano, vai te meter nessas coisas aí. Aí falei com um advogado que é meu amicíssimo, né? Meu irmão, ele disse assim, pô, que legal, depois tu pode ser secretário do próximo prefeito. Eu disse, não, eu não quero ser secretário do próximo prefeito. Eu devo ajudar a dar uma segurada aqui. Aí, quando chega aqui, aí de noite, isso foi numa sexta, no sábado de noite, 10h30 da noite, não, na sexta de noite, toca o telefone, era o Pedroso, Gala, deu impeachment, amanhã de manhã, 9 horas na minha casa. Daí fui lá, daí conversei com a minha mulher e tal, fui lá e aceitei o desafio. Eu disse, olha, só tem um detalhe, eu não conheço a política. Como é que trabalha? Você conhece a empresa, como é que trabalha? Então, é o seguinte, vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu faço na minha condição. Reunião de secretários, só secretário na sala. Secretária entrou, termina a reunião. A Secla entrou, a Spone entrou, termina a reunião. Prefeito saiu, termina a reunião. Outra coisa, ata de todas as coisas. Então, eu sento lá no canto da mesa, faço uma ata, mando por e-mail para todo mundo, não precisa nem registrar em lugar nenhum, está lá tudo que foi combinado. Nós queremos fazer tal coisa. Se o Ministério Público perguntar, pode dizer que fez? Não, então não pode fazer. Os caras. Os outros secretários, todos políticos, tudo gente sem conhecimento de empresa, e geralmente ligados muito tempo à política. Pô, e aí começamos a trabalhar, primeiro mês, dia 11 do primeiro mês, dia 6, 7, o balancete do fechamento do mês de maio, compartilhado com todo mundo. Transparência de números. Governança corporativa, né, Elias? Governança corporativa, só esse. Transparência, equidade, accountability, que é a prestação de contas, só isso. Aí
começamos a fazer isso no segundo mês. Aí vinha alguém lá pedir uma coisa, ó. Eu vim aqui que o vereador me mandou aqui. Sabe por que ele te mandou aqui? Porque não pode fazer isso. Então eu não vou fazer. Puxa, que Tá coisa. bom, vocês não querem se eleger? Não, eu disse, eu não sou candidato. Eu não sou candidato. Eu não sou candidato. Não, mas como assim? Não, eu não sou candidato. O candidato é o meu prefeito lá, mas o meu prefeito lá, se ele for candidato, ele vai ter que fazer o certo. Eu não vou fazer. E começou assim, mas atendendo todo mundo. Atendendo todo mundo. O cara precisava de uma informação, olha, a sua situação aqui é assim, a situação é assim, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. E também, o que eu notei no serviço público, tem muita dificuldade das pessoas falarem e serem atendidas. Primeiro, que elas não sabem perguntar. Segundo, que no serviço público a gente não sabe para quem perguntar. Quando você não sabe perguntar, você nunca vai ter a resposta. Porque se você não sabe a pergunta, você não sabe a resposta. Então, e os colegas muito solícitos depois, qualquer coisa que caía lá, eu dizia assim, fulano de tal, não é comigo, mas tu pode olhar isso. Aí o cara dizia, pô, manda o cara aqui, tá? Olhava lá, resolvia uma coisa, resolvia outra. Aí vinha uma entidade lá, por exemplo, uma companhia rio-grandense, pô, eu tenho 8 assuntos que não andam aqui, a gente pegou esses 8 assuntos e tal. Finanças, colocou em dia. Bom, nós entregamos à prefeitura, no dia em dezembro, com todas as certidões, com todas as coisas, embora tivesse sido impeachmentado. Alguns contratos que teve problema também a gente entregou a solução. Eu fiz a transição com o meu colega que assumiu, que é o Plínio, dizendo para ele tudo que eu tinha feito e tudo que eu não consegui fazer. Principalmente enalteci o que eu não consegui fazer. Tudo documentado por e-mail e tal. O que acontece? Isso deu um corpo e deu uma conotação diferente. Então, eu consegui levar para... E outra coisa que eu fiz, sentei os funcionários de carreira numa sala, junto com os CCs. Bom, CC ganha R$5.600. E funcionário de carreira ganhava menos que eles. Olha, pessoal, olha aqui, ó. Esses caras ganham mais que vocês, não ganham? Sim, ganham mais que nós. Vocês não ganham mais que esse pessoal? Sim. Então, vocês, no mínimo, têm que trabalhar 50%, 60% ou 40% mais que eles, se vocês ganham mais. Por quê? Porque depois, quando terminar esse mandato, se o nosso prefeito perder a eleição, vocês estão fora. E lá no mercado, vocês não vão ganhar isso. Agora, pode ser que, pela experiência que vocês fazem aqui, se vocês fizerem uma revolução, lá fora vocês possam ser indicados para ganhar mais. Elias, assim, tão simples assim, com essa transparência. Outra coisa, quantos processos nós temos na nossa sala? Os processos eram uma pasta azul, né? Uma pasta azul assim, é um processinho, né? Então o cara entra lá e vira um processo. 390. Quem é que está com o processo? Então, o Elias tem 1, o Gilberto tem 25, o outro tem 14, de fiscalização e não sei o quê. No mês seguinte, quanto você conseguiu resolver? Baixou para 300, 200, 100 e pouco. Entreguei com menos de 140 coisas. Métrica. Você mediu, diminuiu. Fala para o cara. E outra coisa, colocava um processo em cima da minha mesa, o despacho era no mesmo dia. Que fantástico. Essa Por quê? mentalidade corporativa, né? Porque se eu cobro dele que ele tem que ser preciso, eu tenho que entregar precisão para esse cara. Tá? Mesa limpa, caiu um lugar onde a minha secretária colocava lá os processos, sempre, entrou 25 processos. Ou no mesmo dia, ou de manhã cedo, eu ia uns minutos antes, pá. Pô, mas secretário, está tudo despachado, está tudo aqui. Sim, principalmente os de devolver dinheiro, que a ordem anterior era não devolver. Pô, o cara veio aqui, pediu a revisão do IPTU, tem direito a devolver dinheiro, devolve dinheiro. O cara, sabe? Então, assim, deu certo. Nenhum problema. Você sabe a implicação que tem com o Tribunal de Contas, uma série de coisas, né, tal. Então, o que acontece? Entregamos com superávit de uma cidade que tem um orçamento de 300 milhões, entregamos um superávit primário de dinheiro livre de 24 milhões de reais. Jamais na história dessa cidade foi entregue um valor 23 milhões e 700 e pouco. Por quê? Porque, primeiro, que não teve mão de gastar dinheiro. Segundo, foi um ano que entrou mais grana também. E depois, assim, mesmo sendo ano de coisa, eu fiz cobrança normal. Eu botava gente no cartório. Eu coloquei gente no cartório intocável. Meus amigos, pô, então
filho da mãe está me cobrando? Sim, mas você deve, né? Ah, mas eu estou esperando a anistia. Sabe, mas a anistia vai ter se os outros ganharem, porque se eu estiver aqui, eu não vou fazer anistia. Porque senão eu não consigo fazer cobrança. Porque o devedor tem sempre essa esperança. Eu, quando vejo esses esperões aí de dívida, né? Eu nunca fui adepto a fazer isso, porque você manda um recado para o teu cliente, manda um recado para os teus munícipes. Então, eu apliquei lá exatamente. Bom, em dezembro eu fui convidado pelo Adilado Domênico, prefeito de Caxias, para ser secretário de Finanças, não aceitei. Depois ele me convidou para ser diretor financeiro de uma empresa, da maior empresa de Caxias, que é a Codeca, também não aceitei, porque aí é um ambiente político um pouco mais conturbado. O cara de Farroupilha lá em Caxias, eles iam me moer no moedor de café, né? Mas assim, eu acho que eu entendo sim que dá para prestar uma experiência bem interessante no setor público se a gente vai com essa coisa. Transparência, dizer que não. Teve reuniões que eu fui convidado para fazer para reunião e o camarada chamaram um cara estranho que queria fazer um golpe do lado de lá. Eu falei, eu não vou participar dessa reunião. Por quê? Porque aqui tem pessoas que eu não sabia que estariam aqui. Ah, não, mas fui eu que chamei. Então o senhor faz a reunião com ele que eu vou sair da sala. Aí o cara fica louco, mas depois me agradece e diz assim, pô, tu me tirou de uma fria. Olha, interessante, isso que você passa, muito bom, Gala, porque é isso que a gente sonha, né? Com a seriedade, né, da gestão privada, trazendo para dentro da gestão pública. O que você fez é o que faria numa empresa, né? Valorizar, né? O resultado, o melhor resultado possível com a valorização do capital, né? Tentando investir o mínimo possível ou seguindo a lei. Então, parabéns, muito bom. O setor público brasileiro, eu sou voluntário hoje da minha prefeitura aqui na questão dos caminhos de Caravaggio. Eu trabalho como voluntário com a mesma rotina que eu trabalharia se eu fosse o menino lá que é o meu diretor, falou, pô, você pede um negócio, já resolve, já manda e tal. Eu disse, mas eu tenho um compromisso contigo, né? Então eu encontrei uma menina, a menina disse assim, as pessoas não sabem lidar com... muitas vezes, as pessoas que eles contratam para ser o cargo de confiança numa prefeitura, e eu já vi isso funciona aqui em São Paulo, em qualquer lugar, né? Porque eu vivi bem aquela gestão, por exemplo, de Guarulhos, no tempo que teve lá impeachment, uma série de coisas, e o prefeito apontava na frente lá da prefeitura, do Partido Verde lá, o Eloy Pietá, do PT, que foi prefeito, que é daqui da região, levava pinhão para ele lá, né? Então, o que acontece? Às vezes essas pessoas elas não têm um gabarito para lidar com o funcionário. O funcionário público é um cara que apenas tem a segurança do trabalho, mas ele também quer ser valorizado. Eles têm vontade. Ontem eu conversei com a menina, a Camila, ela disse, Gala, eles não sabem lidar com o funcionário público. O funcionário público é gente também. Agora, tem gente que se escora, tem gente que não tem vontade. Eu, na minha secretaria, não tive problema. Outra coisa, eu cheguei na minha secretaria, tinha lá, Elias, fulano de tal. Está aqui na minha folha de pagamento. Está onde o Elias? O Elias está trabalhando lá na Secretaria de Turismo. Manda ele para lá. Ah, mas é que não tem um cargo lá para pagar o salário que o Elias ganha. Então, tu tira ele daqui, aí eu chamo o Elias e digo assim, Elias, quer trabalhar comigo? Não, eu quero trabalhar lá com o fulano. Então, é o seguinte, então vai lá, mas você vai sair da minha lista. Mas como assim, secretário? Sim, mas esse cargo é do prefeito. Não, esse cargo é da minha secretaria. Eu sou secretário, eu que respondo aqui. Você vai trabalhar, se você quiser trabalhar comigo, eu tenho boas referências tuas, eu vou te fazer trabalhar. Mas se você não quiser... Ai, Gala, nós tivemos que... A guria ganhava 8 mil, agora vai ter que ganhar 4 mil. Esse problema é dela. E todo mês eu ia entregar a folha de pagamento do departamento pessoal, que era no outro prédio, e eu pedia lá para a menina me tirar a lista dos meus funcionários. Eu checava, porque se você fica de olho no Diário Oficial, no outro dia eles te nomeiam alguém que tem um cargo disponível lá na tua área. É assim no serviço público. E fica um negócio... Sem dúvida. É assim se o cara aceita. Porque o político também, quando ele percebe que alguém que tem mão de ferro faz as coisas para protegê-lo, ele valoriza. Precisa disso, né, Gala? Olha, é muito bom, Gala. Foi muito bom você entrar nesse tema, trazer um pouquinho dessa realidade que você viveu, né? E que, sem dúvida, você buscou, né, com a tua competência, também transformar nesse sentido. Ô, Gala, olha, a conversa aqui é deliciosa. E antes da tua mensagem final, eu quero, assim,
agora, né, como o fundador da Gala Assessoria e Consultoria, até para quem está nos acompanhando, dentro do teu olhar, né, do consultor. Onde pega para o empresário na área financeira? Quais são os maiores descuidos que ele geralmente costuma cometer no negócio dele? A primeira coisa que a maioria das empresas não fazem, muitas não têm coragem de fazer, é fazer um fluxo de caixa de verdade verdadeira, absoluta, sem dúvida, sem mexer nele todo dia, que o cara olha para aquilo e diz assim, é como se fosse um raio-x, como se fosse uma ressonância, como se fosse... Ele te mostra uma foto real do que vai acontecer contigo. Então, eu trabalho com um fluxo de, no mínimo, 3 meses. Então, o mês corrente, vamos dizer, janeiro, que vai morrendo cada dia, fevereiro e março. Quando termina janeiro, eu faço abril, que eu tenho mais certeza do número, porque maio está muito longe, então abril, março, abril, fevereiro, março e abril. Vai morrendo fevereiro e já vai preparando de maio. Quando fechou e tal. Então, visão de curtíssimo prazo, fluxo de caixa válido, congelado, não mexido, porque eu já fui... quando eu voltei para a Colombo, trabalhava com fluxo mexido. Imagina uma empresa que fatura 1,4 bilhão por ano com fluxo mexido. Tu nunca sabe o que acontece. O fluxo tem que ser congelado e outra coisa. E depois fazer o realizado para fazer a assertividade do fluxo. Então, você começa a ver, você tem 100 itens do fluxo, você vai ver que você tem que trabalhar em 3, 4, que é ali que está o problema. É os que representam 70%, 80%. Então, um fluxo de caixa. Outra coisa, um orçamento simples, não sofisticadíssimo, não aquela coisa infazível. Que se no orçamento que você projetar os seus próximos 12 meses der muito certo, pode ser que você empate. Mas se der errado, vai dar o dobro de errado daquilo que você projetou. Olha só, se você... Eu vou colocar... Se você tem um resultado de 100 mil, pode ser que você tenha 0 de resultado, você ainda está no empate. Mas se você mostra que você tem um prejuízo de 100 mil, o prejuízo se potencializa muito mais para baixo do que para cima. Nunca vai dar para cima, vai dar mais para baixo. Então, eu digo para o cara, projeta, porque... mas e por que o empresário, muitas vezes, o empreendedor tem medo de projetar? Por quê? Porque ele espera sempre que aconteça alguma coisa, alguma mandracagem, que vai resolver o problema. Só que os números eles não são assim. Os números, quanto tem para pagar? O para pagar está sempre certo, o para receber é sempre dúvida. Dá uma curvinha de inadimplência, então, fluxo de caixa, orçamento simples, nada de muito sofisticado. Tem ferramentas hoje para fazer isso com toda tranquilidade. E severidade em crédito, né? Ter crédito bom para tomar, que é tão importante como nos conceder. Quer dizer, praticar o crédito. Eu na própria Colombo, mesmo com 10 anos sem tomar 1 centavo de recurso, porque foi uma época que não tinha necessidade, eu tinha sempre muito mais crédito do que eu precisava. Nessa empresa de São Paulo, quando eu fui, eu tinha 1 para 1 de crédito. Eu precisava de 20, eu tinha 20 de crédito. Eu saí deixando 100 para 20. Então, é você dizer para o cara, olha, pode ser que eu precise, e mostrar para ele ter os números, ser transparente. E assim, e à frente de finanças tem que estar alguém que os outros confiem mais do que você. Porque, às vezes, você coloca alguém que você confia, mas se ele não transmite confiança para o outro, não vai adiantar. E uma severidade muito forte no a receber. Eu, quando estive nessa empresa de São Paulo, eu trabalhei por 9 anos, eu visitei mais de 600 empresas. E eu fazia controle de cobrança assim. No dia seguinte, eu ligava para ele, Elias, acho que houve um esquecimento aí. Aí ele disse, não foi esquecimento, tem um probleminha, eu vou pagar amanhã. Tá. Aí eu ligava amanhã, você não estava. Eu falava com a Maria. Maria, eu falei, eu fazia os meus funcionários ligarem. E eu registrava isso numa folha. E quando eu ia visitar uma empresa, eu tirava essa folha. Eu não tirava a lista de quanto o cara está vendo. O cara dizia assim, pô, mas tem um pessoal lá. Aí eu puxava aquela ficha e dizia, a Maria trabalha aqui, o Elias trabalha aqui. O que está acontecendo com a tua empresa é isso. Puta, eu não sabia. Então, às vezes,
Se o cara do lado de lá, o teu cliente, ele passa a confiar em você, ele te respeita. Ele fala assim, eu tenho que pagar esse filho da mãe, senão esse cara vai me encher o saco, esse cara vai vir para cima de mim. E é importante, então, a cobrar, tem que ter coragem de cobrar, tem que ter alguém que tem que ter sangue frio de cobrar. Não Muito tem bom, outro jeito. Gala. Então, eu diria que umas coisas muito simples, né? Parece simples, sim. Vai lá e faz. As pessoas não fazem. Exatamente, isso resume com certeza. E E o também varejo, você falou antes, o varejo, assim, o varejo, se você errar numa precificação, se você errar numa campanha, se você errar em qualquer coisa de um dia para o outro, você perde a vez. A onda não se repete. Ela pode ser melhor, pode ser pior, mas ela não se repete. Se você perdeu aquela descida, cara, você tem que treinar para descer de novo, porque você vai errar de novo. Então tem que ser muito rápido para se corrigir. No varejo, por que o varejo é apertado? Eu vou te dizer porque é o seguinte, ó, eu trabalhei em indústria que o CMV, o custo da mercadoria vendido, era 45%. Então, tem 55% para fazer loucura. O varejo trabalha com CMV, geralmente, de 76%. Só tem 24% de margem. É como se você fosse dirigir numa pista que tem... Você vai no autobahn, tem 3 pistas, no mínimo, né? Uma a 240, uma a 120 e uma a 80. Agora, se tem uma pista só, como é que você faz? E aqui no varejo você tem geralmente uma pista só e muitas vezes não tem acostamento. Então você tem uma margem muito pequena para poder manipular aqui. Na indústria você tem mais. Eu trabalhei com 45, trabalhei já com 60 de indústria de transformação de CMV, mas o varejo é um CMV de 75, 76. Então sobra muito pouco espaço aqui em cima para você se mexer. Com milhares de itens também, né? Com habilidades diferentes. Não, milhares de itens é assim. E outra coisa, Elias, muito importante, né? Diferente do que na indústria, no varejo, claro que a indústria também, porque a indústria também trabalha com planilha fechada, mas no varejo, o camarada vem te vender um produto e ele determina o preço que você tem que vender. Você não põe, você não remarca como você... Não é quando começou, né? Eu estava lendo ali a trajetória do seu Colombo, né? Uma coisa é quando você estava vendendo uma coisa que não tinha, o preço que você colocasse, né? O cara pagava. Hoje em dia, você chega num lugar, você já sabe quanto você quer pagar. Né? Você abre a internet, né? É muito imediato. Então assim, o que faz a diferença? Faz a diferença, de novo, encantamento, toda aquela coisa que é diferente, né? Muito bom. Gala, olha que delícia de papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, mas uma mensagem já com uma certa pauta, porque você teve uma coragem de decisão que muitos, nesse momento, né, em função de pandemia e tudo, estão tendo que ter, né? Que é de uma reinvenção de carreira, de abrir mão de algo para, né, se projetar numa carreira diferente, numa carreira solo. Então, queria que você, com essa sua experiência, né, vivida, pudesse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e que está vivendo, talvez, uma situação semelhante. Olha, a primeira coisa é enfrentar os teus medos, as tuas coisas, porque não tem outro jeito. Olhar, acreditar em você que você pode fazer diferente. E a questão de voo solo, né, essa questão, por exemplo, de consultoria, eu sou muito objetivo. Então, muitas vezes, eu vou lá e faço um trabalho e digo para o cara, pô, agora você tem que tomar decisões. Eu posso te ajudar? Posso te ajudar. Mas se você não tomar essas decisões, eu não tenho o que fazer aqui. E o cara fica doido. Não vou ficar aqui. Você não vai, você tem que fazer isso. Porque eu trabalhei sempre em empresa também de familiar, né? Uma experiência interessante, só trabalhei em empresas familiares, elas têm umas características diferentes, eu nunca trabalhei em multinacional. Mas eu digo assim, ó, você tem que acreditar em você, você tem que se dar a conhecer a você mesmo. A gente se preocupa muitas vezes de fazer contatos com pessoas, eu quero conhecer isso, conhecer aquilo.
primeiro vai você se conhecer, vai você se aguentar, vai você se perdoar, vai você perdoar os outros, né? Porque é muito mais importante, às vezes, do que querer acumular coisas. Isso depois vem naturalmente. Se você tem um perfil de estar à disposição, todo mundo vai estar à sua disposição. Se você tem um perfil de estar fechado, todo mundo vai estar fechado. Você é que decide isso. Se você que se coloca à disposição, todo mundo te ajuda. Excelente. Gala, olha, muito obrigado por participar conosco aqui no Biografias, contar um pouquinho dessa linda história, que ainda tem muitos capítulos para serem escritos, e nós vamos ficar aqui esperando que esses capítulos sejam, né, transformados, escritos e produzidos para a gente poder ir atualizando a tua biografia. Obrigado, viu, Gala? Um grande abraço para você. Olha, obrigado, e é uma deferência me permitir participar do teu programa. Para mim é uma honra grande, que vale muito mais do que qualquer valor financeiro. Com certeza, estamos aqui abertos e obrigado pelo carinho de sempre, né? Você é uma pessoa sempre muito presente, muito prestativa e, sem dúvida alguma, que deixa para a gente grandes ensinamentos. Um grande abraço aqui para o Gilberto José Galafassi, o Gala. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Terminamos aqui mais um programa Biografias com uma grande história e com um grande legado para que você aproveite na sua trajetória pessoal e também profissional. Tchau, pessoal. Obrigado.